Que falta nessa cidade? Verdade. Que mais por sua desonra? Honra. Falta mais que se lhe ponha? Vergonha. O demo viver se exponha, por mais que a fama exalta, numa cidade onde falta verdade, honra, vergonha. Quem a pôs neste socrócio? Negócio. Quem causa tal perdição? Ambição. E no meio desta loucura, usura. Notável desventura de um povo nécio e sandeu, que não sabe que perdeu negócio, ambição, usura. E que justiça a resguarda? Bastarda. É grátis distribuída? Vendida. Que tem, que a todos assusta? Injusta. Valha-nos Deus o que custa, o que ao rei nos dá de graça, que anda a justiça na praça, bastarda, vendida, injusta. A cidade colonial espanhola, ela é uma cidade geométrica, regular, mononuclear e tem limites nítidos. Além disso, esta cidade se organiza espacialmente como um diagrama da ordem social. No centro fica o poder, em volta os mais ricos. Na periferia, já fora da cidade propriamente dita, ou em sua orla sempre provisória, é que podiam ficar umas cabanas temporárias abrigando índios e depois os negros que serviam os espanhóis. A cidade brasileira, mesmo as que nasceram planejadas, apareciam como o avesso disso. Era cidade orgânica, geomórfica, polinuclear e de limites indefinidos, e onde todos, fossem senhores ou escravos, brancos, pretos, mulatos, cafuzos, mamelucos, todos se misturavam no espaço urbano. Circulavam indistintamente pelas praças e ruas principais, moravam vizinhos. Nós fizemos cidades franqueadas a todos os encontros, cidades de vidas embaralhadas, apesar de todas as crueldades do escravismo. Por que uma cidade nasce? Algum motivo há. Como se desenha uma cidade? Bom, eu acho que os arquitetos urbanistas ou os tantos capazes de desenhar fisicamente ou pensar fisicamente uma cidade podem dar soluções respondendo ao ambiente, respondendo ao lugar, respondendo aos motivos que criaram a cidade. Mas, da mesma maneira que um traço, no sentido mais conceitual, pode definir o que é uma cidade, o desenvolvimento, a evolução, essas palavras são um pouco, eu não diria que não são palavras muito felizes, mas, enfim, o andar da carruagem de uma cidade não significa necessariamente que ela segue aqueles desígnios iniciais. Do mesmo jeito que a cidade contemporânea é aquilo que a gente pergunta para ela, a cidade do passado ela também é aquilo que a gente pergunta para ela. Nós podemos olhar para a cidade do passado a partir de algumas perguntas do tipo como se dava a relação entre brancos e negros, como se dava a relação entre homens livres e escravizados, e a gente vai receber uma resposta. Nós podemos fazer uma pergunta para a cidade do passado a partir das suas instituições, como as instituições elas se enraizaram na colônia e foi essencialmente em relação ao espaço urbano. Era no espaço urbano que a instituição acontecia, era no espaço urbano que a gente tinha o serviço religioso, o padre, o cura, era no espaço urbano que a gente tinha o juiz, era no espaço urbano que a gente tinha a forca que pode ser para nós considerado um lugar de desgosto, um lugar de uma violação de direitos absurda. Na época da colônia, ela era vista como lugar da justiça, ou seja, um sinal de que aquilo lá era uma cidade, incrivelmente.
o frio orvalho que o infinito. Mas eu posso perguntar o uso, eu posso perguntar como as mulheres usavam essa cidade. Eu posso perguntar a cidade como sociabilidade, a cidade como um artefato sagrado, que ela também era. A cidade, ela era considerada um perímetro sagrado, porque lá, nesta cidade, a gente tinha um serviço religioso constante, muito diferente do que acontecia no sertão, onde a gente precisa esperar às vezes, uma semana, um mês, alguns meses, até chegar um padre, e ele ia benzer retroativamente as pessoas que morreram, por exemplo, num lugar muito longe, muito distante. Nas cidades clássicas da América Espanhola, o que se buscava estabelecer era uma distância ordenada com rigor, dificultando o convívio indisciplinado, a proximidade promíscua, o trato social mais íntimo e aleatório, aberto às mestiçagens e aos sincretismos. O objetivo da coroa espanhola era impedir que a nova realidade, provocada nas Américas pela ação colonizadora, tivesse um desenvolvimento imprevisto. A coroa espanhola queria evitar um risco bem conhecido seu em séculos de contágio com os árabes e a cultura muçulmana. Não só o risco genérico da subversão, mas um modo que a subversão era capaz de assumir através das misturas biológicas e culturais. Tratava-se de impedir, portanto, os grandes riscos da mestiçagem e do sincretismo. E o que aconteceu no Brasil foi justamente o contrário. O país é deserto e inculto. Não há casas, nem tetos, nem quaisquer acomodações de campanha. Ao contrário, há muita gente arisca e selvagem sem nenhuma cortesia nem humanidade. Muito diferente de nós em seus costumes e instrução. Sem religião nem conhecimento da honestidade ou da virtude, do justo ou do injusto. Verdadeiros animais com figuras de homens. Você sabe que foi o Marquês de Pombal, né, que, de certa forma, na Amazônia inteira, estabeleceu que os índios iam ser a população brasileira, né? O Marquês de Pombal estabelece, então, aldeias também, mas as eleva a vilas, tá? Quer dizer, ele quer tornar os índios, assim, a base da população. E favorece os casamentos com brancos. De que modo, por exemplo, dizendo que quem casar com um índio ou com índia, era mais frequente, não teria mancha. Ou seja, poderia receber honras, por exemplo, entrar em certas irmandades, por exemplo, ser, sei lá, ter a Ordem de Cristo, enfim, não perdia, né, as suas prerrogativas de branco, vamos dizer assim. Exatamente para tentar criar uma população local que não fosse uma escrava, né? Nessas vilas indígenas, né, tinha uma população indígena que era extremamente móvel e os administradores estavam sempre se queixando disso, porque os índios se estabeleciam lá, daí a pouco iam para o mato, daí a pouco voltavam. Ou seja, essa mesma dupla moradia, né, quer dizer, usar os recursos da cidade, nesse caso era uma mini-cidade, né, e os recursos da mata eram alternativas permanentes, né? E, às vezes, por etnias interpostas, inclusive. A segregação socioespacial não é uma característica da cidade colonial escravista brasileira, mas de nossa modernidade urbana, da nossa cidade capitalista moderna.
Salvador começou com uma grelha e talvez o seu núcleo original, vamos chamar, seus contornos mais iniciais permanecem. Como traçado, porque a cidade é tridimensional. E nessa tridimensionalidade, o que está em duas dimensões se altera completamente. Mas na medida que a cidade cresce, eu digo no sentido assim, se expande, essa ordem inicial seguramente se perde ou ganha outra dimensão. Porque uma coisa é você ter uma cidade, uma certa trama, uma certa tridimensionalidade isolada. Isolada, quer dizer, no seu nascimento, ela é um núcleo que nasce na natureza, na paisagem. Na medida que ela cresce, outras relações se estabelecem. Essa perda deste... Não perda, mas enfim, essa mudança das relações nesse território, essa expansão, faz com que a cidade ganhe outras dimensões que, vamos dizer, a Praça da Sé não é São Paulo tanto quanto São Miguel Paulista, ou como Jardim Ângela. Tudo isso é São Paulo, mas elas são completamente diferentes. Então, acho que, nesse sentido, o tempo é um fator que dá outro caráter às cidades. Pelo amor de Deus, aqui não, Chica. Pode chegar alguém. Aqui não é lugar pra isso. Olha, isso aqui tá cheio de santinho, tá cheio de padre, de novena. Vai tomar um banho frio que isso passa. Você precisa descansar. Mas tá me dando a zoeira. Para com isso. Você também não pode ficar um minuto sem fazer essas coisas. Parece macaco. Afinal de contas, isso aqui é a casa de Deus. Os outros irmãos podem aparecer e não fica bem. Contenha-se. Vê se entende. Ai, contenha-se. Ai. Chica, por favor, para com isso. Aqui não. Isso aqui é a casa de Deus, Chica. Mas Deus não é contra isso não, uai. Não, Chica, isso não. Peraí. Isso não, Chica. Chica, isso não. Chica, Chica, isso não. Chica da Silva Negra. Tem dois jeitos da gente olhar para o Barroco. Nós podemos olhar para o Barroco como um estilo, um conjunto de pressupostos, um conjunto de características estéticas da cidade, das suas igrejas, das casas, que a gente pode chamar de Barroco. Mas nós podemos chamar também de Barroco todo um período que vai segunda metade do século XVII até a segunda metade do século XVIII, em que a sociedade ela tinha uma configuração que é muito diferente da nossa configuração. Por exemplo, a vida religiosa ela era absolutamente preponderante. Ela regulava o calendário, a vida, as perspectivas das pessoas. E isto é alguma coisa que durante o século XIX foi destruído na nossa cidade.
O processo de laicização que acontece na cidade, ele provocou uma ruptura bastante grande, e é principalmente a República que traz isso. Como essa cultura europeia do barroco chega até Minas, esses signos, é um mistério até hoje, mas vamos lá conversar. A cidade mineira, ou melhor, a cidade da mineração, é uma cidade que nasce do garimpo, nasce do fundo do vale, garimpando no rio, e ela começa a se desenvolver. Ela é uma cidade côncava, ao contrário da cidade da costa, que é uma cidade convexa. Ela nasce no topo de uma colina, Olinda, e se derrama pela encosta, ok? Isso faz com que você pudesse criar uma organização espacial dessa bacia hidrográfica, com grandes monumentos nas encostas e com visuais por sobre o casario doméstico, fazia o contraponto, sem necessidade de fazer as grandes avenidas, não é, para criar aquela perspectiva como você teve na Europa, né? Você tem um outro urbanismo que enfatiza essa mesma visão, mas de uma maneira diferente, num sítio topográfico muito particular, e criando inclusive esse contraponto da casinha meia desorganizada, pequenininha, miúda ali embaixo, e o monumento lá em cima. A influência na arquitetura é outro mistério. São igrejas de planta oval, de fachadas onduladas, de torres redondas, muito semelhantes à que estava se fazendo na Europa, num período em que os tratados de arquitetura não chegaram ao Brasil, ficaram... Primeiro que não foi a fase dos grandes tratadistas. Os tratadistas foram mais no Renascimento. Mas ficaram lá, não havia fotografia, não havia essa transmissão dessas imagens. É um mistério como esses signos se transportam para o Brasil. Um aleijadinho nunca saiu dali. Nunca esteve sequer na costa, muito menos em Portugal. Como ele faz? A imaginária você até entende porque havia missais e tal que traziam já muito daquelas gravuras, né? Que ele apenas transforma em policromadas e tal. Mas não, até a escultura eu admito. Mas a arquitetura para mim é um mistério muito grande. Como é essas trocas? Como é que se fazem essas trocas? Cada colono, aventureiro ou artífice, cada padre, cada militar ou administrador já trazia consigo, no aportar à terra, todo um passado de hábitos e experiências revelados, consciente ou inconscientemente, através de determinados preceitos de gosto ou preferências formais, o que se traduzia na prática por um determinado modo peculiar de fazer as coisas, ou seja, um estilo, o estilo da região de onde procediam. A mesma coisa aconteceu na música. Numa época que você não tinha nem o gravador, nem a rádio, e as partituras eram partituras feitas à mão. Você não tinha como imprimir partitura, então as partituras eram muito raras. E as orquestras não excursionavam como hoje excursionam. Então você criar uma música barroca no interior do Brasil é realmente uma coisa notável. Então, eu digo assim, na verdade, aqueles mulatos e mestiços de Minas Gerais, que eram todos filhos de escravos, essa coisa toda, eles recriaram, de alguma forma, o barroco. Um barroco particular, nosso, que não é o barroco europeu aquelas tetos com ilusionistas. Você pergunta o seguinte, sobre o barroco da Bahia e de Cachoeira. Eu não acho que Cachoeira seja uma cidade barroca. Ela pode ter monumentos barrocos, mas ela não é uma cidade barroca. O que é muito presente em Cachoeira é a arte oriental. Você tem
uma pintura de teto na sacristia de Belém de Cachoeira, que é uma pintura inteiramente indiana. É uma pintura, você imagina, nem na arte ocidental você tem fundo preto com flores coloridas sobre fundo preto. Você tem, na Ordem Terceira do Carmo, imagens de saída em procissão que são inteiramente orientais. Inteiramente orientais. E mais, você tem no território de Cachoeira uma igreja de Santo Antônio do Paraguaçu. A igreja de Santo Antônio do Paraguaçu é uma igreja franciscana que ela tem uma fachada triangular. Essa fachada foi depois reproduzida, diferença de anos pequeno, 4 ou 5 anos, em Cairu, ainda dentro da Baía de Todos os Santos, mas já não é município de Salvador. E depois foi lá na Paraíba, né, aquela grande igreja também. Apesar da clausura imposta à colônia, as ideias nascidas do enciclopedismo e o eco das revoluções libertárias vararam o espaço através de mares e montes e vales, e, encontrando condições adequadas, aninharam-se ali. Poetas e eruditos, prelados e bacharéis, músicos, arquitetos, pintores, escultores e mestres de ofícios, todos conviviam, e esse desenvolvimento intensivo no delimitado espaço urbano levou naturalmente àquele anseio de independência que o Tiradentes, afinal, catalisou. Então, sim, as cidades foram planejadas? No mínimo, elas nasceram com alguma motivação, alguma ideia, algum desenho. Mas as cidades são como, talvez, nossos filhos. Nós queremos educá-los, mas não quer dizer que elas sairão exatamente aquilo que nós idealizamos. Porque talvez os nossos filhos sejam mais criativos, mais espertos, mais inteligentes e talvez melhores do que nós. Eu acho que a cidade pode ter essa dimensão e o acaso, a desordem, talvez isso seja um pouco resultado de uma mentalidade muito racionalista, muito, às vezes, autoritária. E eu acho que a cidade ela tem essa liberdade, é o lugar da liberdade, controlada, paradoxalmente, mas um lugar em que, seguramente, os planejadores tiveram uma ideia, mas não conseguiram realizá-la em sua plenitude. E talvez isso seja uma das riquezas das cidades.